Torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor, que agora já se prepara para essa partida contra o Corinthians no domingo. Jogo lá no Mané Garrincha. O São Paulo é o mandante dessa partida. Vamos acompanhar aqui as últimas informações da preparação do São Paulo para essa partida. Créditos na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Girando então pela rodada do Campeonato Brasileiro, tem simplesmente um clássico entre São Paulo e Corinthians. A gente começa com o Tricolor paulista. Rafael Valente atualizando também o São Paulo, que vem de frustração na Libertadores, mas que não dá tempo de lamentar não, né, Valente? Já tem um clássico contra o Timão. Fala Mari, fala Bruno, bom dia pra vocês, bom dia também pro Marra, bom dia também pro Beger e para os nossos amigos da equipe fã de esporte. Pois é, não dá muito tempo de lamentar não, e é até por isso que o São Paulo já está treinando aqui no CT da Barra Funda. É o último treino na capital paulista. Amanhã a equipe, por volta desse horário, 10 horas, 11 horas, embarca para Brasília, onde enfrenta o Corinthians no estádio Mané Garrincha no domingo. O São Paulo tem 12 pontos de diferença para o Botafogo líder com 56, o São Paulo tem 44 na quinta colocação, mas o Zubeldia foi enfático ao dizer que o São Paulo brigará pelo brasileiro. Ele não falou vaga na Libertadores, ele não falou próximo dos líderes da tabela, ele falou brigará pelo brasileiro. Os matemáticos apontam que o São Paulo tem menos de 1% de chance de título. Mas enfim, é o que resta para o São Paulo, não dá para pensar diferente, e é por isso que ele vai com força máxima contra o Corinthians. Lembrando que nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro ele poupou os titulares, porque o foco estava na Copa Libertadores, foi eliminado pelo Botafogo na quarta-feira passada, mas vai com força máxima. Ele tem desfalques sim, mas não são titulares. Um dos desfalques é o Rodrigo Nestor, que está suspenso por cartão amarelo. O outro é o Ferreirinha, que já está recuperado de uma lesão na perna esquerda, mas ainda faz um trabalho de transição para o campo, né, para poder voltar a jogar. Talvez seja uma novidade até na próxima rodada, no dia 5 de outubro. Os outros três já estavam fora há mais tempo. É o caso do Pablo Maia, do Alisson, né, eles passaram por cirurgia, e o Patrick, que teve também uma fratura. Eles já estão há mais tempo fora, então não são considerados desfalques atuais. E o São Paulo joga essa partida em Brasília e não no Morumbis, porque o Morumbis já está disponibilizado para receber o show do Bruno Mars. E o jogo em Brasília acontece porque o São Paulo fez uma parceria com a Arena BSB, que é a concessionária do estádio Mané Garrincha. E aí eu vou dar alguns detalhes, até uma apuração que eu consegui fazer essa manhã, como é que funciona essa parceria. São 8 jogos que o São Paulo pode fazer ali no estádio de Brasília, com um contrato até 2025, né? E o São Paulo não tem custo. A concessionária vai arcar com passagem, hospedagem, alimentação e outros custos operacionais que o São Paulo vem a ter. E o São Paulo ainda tem lucro, ele vai dividir o lucro da partida, isso é, né, a renda líquida do jogo, com a concessionária do estádio. O São Paulo considera o acordo muito bom, porque ele não paga, recebe aqui o aluguel do estádio do Morumbis e ainda fica com uma parte do lucro do jogo. Agora, para o torcedor, o acordo, essa parceria vai ser boa se vier também acompanhado de vitória. Acho que isso vocês concordam comigo, né, Bruno, Mari e meus amigos aí do estúdio. Até porque é contra o Corinthians, né? É. Tem essa questão e até essa pressão toda envolvendo esse jogo. E na nossa tela eu agradeço. São Paulo e Corinthians. Você deu meus minutos ao Johnny. Eu? São Paulo. Vou dividir com o Donk, então, aqui, ó. Jogo no domingo, hein? Tá louco, esse aí vai ser uma Olha guerra, só. amigo. Quem é favorito no Majestoso? São Paulo e Corinthians nos últimos 6 jogos. Olha São que Paulo, dificuldade. 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. 33%. Nos últimos 6 jogos, fez 3 gols e sofreu 6. E o Corinthians, nos últimos 6 jogos, fez 14 gols e sofreu 4. 83% de aproveitamento, 5 vitórias do Timão e só uma derrota. Nos últimos 6 jogos, não entre os dois. Nos últimos 6 jogos do Corinthians. Não contra o São Paulo. Exatamente. Os últimos 6 jogos agora. Da temporada. Da temporada. E os últimos 6 jogos do São Paulo na temporada, incluindo o jogo contra o Botafogo. Porque eu mesmo, no começo da tela, eu estava A única derrota do Corinthians me ali é pro confundindo. Botafogo. A única derrota do Corinthians no mês foi pro Botafogo, no Newton Santos. Em resumo, o Corinthians está numa fase assim, e o São Paulo está... Mas, ó, Aí, vamos ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver o que você vai falar. eu tenho uma pecha. Clássico, não importa o momento, Isso é verdade. não tem favorito, cara. Não Você acha tem que favorito. nunca tem, Johnny? Nunca, É nunca, muito nunca? difícil. Assim, existe um retrospecto. O São Paulo foi freguês do Corinthians um tempo, isso mudou agora Não, recentemente. favorito tem, e tal. quase todas as vezes. Mas muitas vezes não quer dizer nada. Muitas vezes. É exatamente isso. Obrigado, Abel. Porque assim, Não pode ter certeza. Que... não pode cravar o Corinthians a melhor existe? Existe, mas é algo muito recente. O Ramon ainda está fazendo alterações aí e testes nessa
nesse time titular. O São Paulo também vem mordidaço para esse confronto. O Zubeldia precisa, de qualquer jeito, demonstrar uma reação, porque agora o que restou para o São Paulo é o Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que eles querem... E o time, os jogadores. Mas Grandes estrelas são paulinas querem logo dar resposta. Lucas. Imagina um Lucas e um Caleri fazendo um majestoso ruim. Vai pesar. Vai pesar muito. Então, assim... O Corinthians chega num momento melhor, isso é fato. A tela comprova isso, eu até fiquei impressionado ali com a disparidade de 80%, 30% nos últimos jogos. Mas a torcida do São Paulo vai invadir o Mané Garrincha, né? Torcida única lá. Então isso também faz... A gente viu que o Botafogo é o melhor time do Brasil, mas a torcida do São Paulo apoiou ali na Libertadores, e isso também... Eu sei que o Abel não concorda, mas... Faz uma pequena diferença ali, o fator casa. Tô com você, Johnny, você arrebentou agora, tô com você. Mas não é o fator casa que não é no Morumbi, mas o fator torcida, né? O Botafogo estava preocupadíssimo com a torcida, você viu? Ainda tiraram uma onda de torcida de teatro ainda, pô, sacanagem. Mas, assim, o Corinthians chega melhor. Chega no melhor momento em muito tempo. Favorito o Corinthians? Agora eu quero ver. Eu te digo, para mim, não, esse jogo de domingo não tem favorito. Não tem favorito. Eu também acho. Não tem favorito. Vai ser o uma Corinthians guerra. chega no momento melhor, mas não tem favorito, porque o São Paulo é um Não grande quero time. muretar, mas eu tô com você. Não tem favorito, não. E a gente fala o Corinthians chega mais forte, mas acho que questão psicológica, porque você não tá falando de São Paulo que vem acabado, jogando mal. Pô, levou os pênaltis contra o Botafogo, fazendo um grande segundo tempo, e é o melhor futebol do Brasil. Então, assim, é muito mais a consequência do resultado do que do desempenho. É verdade, o Lucas, depois de perder o pênalti, o Caleri, as chances desperdiçadas, mas não é que eles estão jogando mal, uma fase terrível. O Lucas jogou bem no segundo tempo. O Lucas jogou bem no segundo tempo. Ele cresceu na partida depois do pênalti desperdiçado. Então, isso, assim, se fosse o resumo da temporada, o São Paulo seria favorito. Mas esse recorte recente do crescimento do Corinthians, o fato do São Paulo vir emocionalmente mais machucado e não porque o time está jogando mal, acho que isso torna o confronto equilibrado. A última partida do São Paulo pelo Brasileirão foi muito ruim. Foi ruim. Do Internacional. Mas era o expressinho do São Paulo também, né? Tinha muita alteração ali, era um time mistão. E um time que, mesmo reserva, ganha do Cruzeiro. Exato, então, bem assim, lembrado. Acho que o recorte ali é bem ruim, mas acho que é uma questão muito pontual. Muito difícil palpitar no jogo como esse. Mas eu tenho meu palpite. Opa! E qual vai ser a marcha da contagem? O fã de esporte gosta quando se começa. Fulano faz 1-0, fulano faz 5-0, outro é maravilhoso. 6-5. É uma loucura, é uma coisa fantástica. O pessoal gosta da marcha da contagem, Abel, se contando de gol em gol até chegar ao final. Rodrigo Garro abre o placar. Epa! Mas o VAR vai confirmar tudo direitinho? Não, é que hoje em dia... Você quer detalhe? Não, peraí. Você quer estragar o meu palpite? Eu tava tão empolgado com o meu palpite, o cara vem falar da chatice do VAR, de aquelas linhas, aquela coisa chata. Primeiro sommelier de palpite do Brasil. Vai, eu sommelier de palpite, vai. É o seguinte, você fala assim, fulano fez o gol. Mas hoje em dia, gol, enquanto não der a saída pra comemorar, você sabe como é que é, Abel. É bom ter calma. Coitado dos narradores. Então vai. Garro, Corinthians 1-0. E depois? 2-1 São Paulo é o meu palpite para domingo. Uau, eu não esperava esse final, hein? Que plot twist, cara. Tá louco. Como que foi? Virou? Virou do nada. Peraí. Ninguém fez gol? Lucas joga vôlei? Não, claro que não. Vai ser Caleri não é artilheiro? Porque... Acho que um do Caleri e um do Lucas? Um de cada um? Não falei isso, mas 2 do Caleri. 2 do Caleri? 2-1. Caleri tem um histórico muito positivo, Eu ia né? falar isso. Ele faz gol pra caramba no Tem Corinthians. histórico, não tem? Tem histórico. Ele costuma fazer gol em clássicos. Sim, e contra o Corinthians ele vai bem. Ele vai bem. Contra o Corinthians ele vai bem. Eu vou recorrer, daqui a pouco tem o Pai Vicário me ajuda, cara. Quanto vai ser, cara? Palpite. Não, quem fala, você fala o contrário. 2-0 o quê? Pra nós? Peraí, que isso? Pra nós sim, cara. Artista, rapaz. Começa a precaver que complicou agora. Mas fale você sobre o clássico, que você imagina. O jogo, eu tô com os companheiros, as últimas semanas do Corinthians foram melhores que as últimas semanas do São Paulo. Eu acho que isso muda a cara do jogo. Se esse jogo talvez fosse há 30 dias, a gente apontaria o São Paulo favorito, ponto final. São Paulo tá melhor. Você ia falar 4-0 São Paulo. Não, isso também não. Aí o negócio melhor e tal. Agora mudou. O Corinthians está muito mais confiante. O Corinthians tem um elenco que ficou muito mais robusto, deu uma resposta muito boa, nesse último mês principalmente. São Paulo me causa dúvida em relação à reação do time depois da Libertadores. Por mais que tenha levado para os pênaltis, é uma eliminação muito complicada. Jogado no Morumbis como estava o Morumbis, podendo ganhar para se classificar, depois de empatar no Rio. Isso põe o time mais para baixo ainda para o clássico? Eu tenho muita dúvida em relação à vai mais reação. mordido. Será?
E se passa, ia estar relaxado. Já estamos na semifinal. Esse debate aconteceu quarto título. Aqui. Dá para relaxar. Para o Corinthians, talvez seria melhor o São Paulo ter classificado para soltar a musculatura ali, chegar num Mané Garrincha mais Tudo tranquilo. Isso são teorias que não dizem nada. Completamente teoria. Completamente teoria. Já que estamos analisando, né? E muito de olho, Abel, nessas duas férias que o São Paulo tem, que em algum momento na Libertadores... Duas feras. Lucas e Caleri. Porque assim... O Lucas perde o pênalti, depois ele faz um bom segundo tempo, depois ele converte, né, a cobrança. O Caleri faz o gol, mas perde gols que ele geralmente não perderia. Então, assim, o São Paulo perde o pênalti muito desses jogadores brilharem. Né? Por mais que haja trocas do Zubeldia pelos pontas, ele troca em algum meio-campista, o brilho dos dois conduz muito o time. Então, por exemplo, se os dois estiverem bem, é um São Paulo temido, difícil para enfrentar. Se os dois estiverem bem, brilhar, consegue compensar às vezes a falta de brilho do outro. Agora, se os dois estiverem mal, ou se os dois para decidir jogadas ou jogos não conseguirem decidir, o São Paulo se ressente muito disso. Muito disso. O William Gomes é um garoto ainda. O Rato foi uma novidade na quarta-feira. Não sei se ele joga no domingo. Qual foi o último gol do Rato no São Paulo? Contra o Corinthians? Do Brasil? Até hoje. Aquele no Cássio? O último gol de longe? O último gol do Wellington Rato. Ficou um tempo contundido também. Ficou um tempo contundido. Jogar. Mas... Eu lembro que foi de longe, só não lembro se foi de falta ou foi com a bola correndo. Foi bola rolando. Foi bola rolando, né? Aquela famosa corta para a esquerda. Um golaço, inclusive. Não descarte o São Paulo, por exemplo, voltar ao sistema com 3 zagueiros. Acho que o Zubeldia talvez possa pensar na volta do Sabino, que não foi titular na quarta-feira. São Paulo talvez tenha mais mudanças no time do que o Corinthians. E essa reação do time pós-Libertadores é uma dúvida, que a gente vai começar a ver no domingo em Brasília. E é bom lembrar, apesar que isso não faz diferença nenhuma, eu ia falar uma coisa, mas vou falar. Fala. É bom lembrar que no meio de semana o Corinthians tem o Flamengo pela Copa do Brasil. Só que o Corinthians, não. o Campeonato Brasileiro, se fosse para qualquer torcedor escolher, a maratona pensaria assim, esquece a Copa do Brasil. Claro. Tem que sair ali da zona do rebaixamento. O empate não é bom resultado para o Corinthians. Pode acontecer e tudo bem, mas o empate não é legal, porque vai continuar ali. Se vence o Clássico, aí a situação na tabela melhora muito. Empate é ruim, qualquer empate. É. Quantos jogos faltam para o Corinthians? 11, né? 11 tem 27. 27 jogos. Ele tem que ganhar mais uns 5 desses 11. Sem dúvidas. Pelo menos. Então o empate é ruim. Mas está dando sinais de que a reação tem acontecido. O time tem jogado bem. Vai ter uma sequência grande de jogos em casa. Sim. Isso pode ser determinante. Pode ser determinante. E os próximos 3 jogos do Corinthians pelo Brasileirão? São Paulo, fora. Inter, em casa, não é isso? E Atlético Paranaense fora. Também. Em casa também? Em casa também. Ah, então são 2 jogos seguidos em casa. Jogos seguidos em casa. É a maratona que o Dom que citou. Então é o seguinte, por falar em casa, quem chega em casa daqui a pouco é o Sport. O Vessa falou que vai ser 3-1 fora o baile. E você já apostou num 1-1, né, Arnaldo? Foi isso? Eu acho que o Corinthians postei, sei lá, sem muita convicção, ainda sem saber como vai jogar o São Paulo, né? O São Paulo voltou a treinar hoje, nenhum titular treinou. Vai fazer um treino só no sábado, enquanto o Corinthians está fazendo treino aberto, se preparou o tempo todo. Né? O Corinthians é mobilização grande, né? Para o jogo em Brasília. O São Paulo, como você fala, lambendo as feridas, né? Acho que o Corinthians é favorito a ganhar o jogo. Mesmo se fosse no Morumbi, acho que esse empate talvez tivesse uma convicção um pouco maior. Assim como o Corinthians hoje seria favorito contra quase qualquer time do Brasil jogando hoje na tabela. Se for palpite, Corinthians. Quando você fala, vamos põe a classificação no Brasil. Como diz Rodrigo Vessone sabiamente, o Corinthians não é coitadinho e nesse momento da temporada, pelo contrário, o Corinthians é favorito e vai ter que arcar com isso. Né? Ele é favorito, ele tem bom desempenho recente, ele tem um time que está funcionando, ele tem várias opções, ele investiu para Dedéu. Então a cobrança em cima do Corinthians é a mesma para Botafogo e Flamengo, em termos de investimento. São as 3 maiores folhas de pagamento do país. A minha impressão é que o Corinthians, saindo da zona de rebaixamento na tabela, saindo do vermelho, aí ele passará a deixar de ser tratado como coitadinho, né? E passará a ser tratado como um grandão, que ele é nessa temporada. É uma situação, neste momento, muito parecida com a do Corinthians do ano passado, com uma grande diferença. Né? O Corinthians no ano passado chegou às 2 semifinais e estava mais ou menos nessa posição no Brasileiro. Naquele momento você tinha uma clara percepção do fim de uma gestão, fim de um elenco, fim de jogadores, fim de um trabalho. E agora é o contrário, é uma perspectiva de completa ascensão.
de perspectiva para o ano que vem. E um time novo, um time fresco, um time com vigor. Então, hoje, o Corinthians é um dos principais times do Brasileirão, embora ocupe essa posição aí. Porque esse ano a temporada foi muito diferente. Insisto aqui, essa janela de meio de ano gorda transformou o Corinthians num dos principais times do Campeonato Brasileiro, embora a posição ainda não indique isso. E acho que o São Paulo vai ter uma dificuldade muito grande, como sempre tem o São Paulo quando é eliminado de uma Libertadores. É muito pesado demais. É o clube que mais sente, por bem e por mal, essa competição. E aí, eu acho que a grande dúvida é não só o aspecto emocional, que esse a gente sabe que vai estar em frangalhos, mas o campo neutro. Não sabemos como o São Paulo vai reagir a isso, nem o Corinthians. E a escalação. O que será o São Paulo pós-Libertadores? Né? Ele vai ser um time que vai mudar o sistema? Vai mudar... vai mesclar jogadores que estavam no time do Brasileiro com o time da Libertadores? Isso a gente não sabe. De fato, a pista só vai ser dada no treino de sábado, no treino da véspera. Se o São Paulo vai mudar, rejuvenescer, fazer alguma coisa diferente depois de ser eliminado pelo Botafogo na Libertadores. Um detalhe importante, já que falamos no mando. O São Paulo, e essa aí é a questão da... Ontem a gente bateu tanto o trabalho do Beldia, hoje nós estamos com pouco tempo. O São Paulo, possivelmente, em 11 partidas restantes no Brasileiro, só fará 3 das 11 partidas no seu estádio de futebol. Só para deixar bem claro o que a direção preparou, né, em termos de mobilização, show e tal, para se manter no grupo da Libertadores. Qual o time que está disputando essa posição vai jogar 3 partidas em 11 no seu estádio? O São Paulo Futebol Clube. Tá aí, galera, pessoal, projetando esse clássico aí, São Paulo e Corinthians, domingo no Mané Garrincha. São Paulo que vai mandar esse jogo lá no Mané Garrincha. O Arnaldo trazendo a informação, né, de que desses últimos jogos aí, 10 jogos, 9 jogos no Brasileiro, o São Paulo só vai mandar, pode mandar, né, apenas mais ainda 3 jogos em casa no Morumbi. O restante, muito provavelmente, tem esse acordo que o São Paulo fez, né, com a BRB, se não me engano, que é quem administra lá o estádio Mané Garrincha, e o Arnaldo aí trazendo essa informação sobre esses jogos do São Paulo, essas últimas rodadas do Brasileiro. Agora resta apenas o Brasileirão. O São Paulo chega pressionado para essa partida contra o Corinthians, mas eu não vejo esse favoritismo todo do Corinthians nessa partida, não. Chega no melhor momento, né? O Corinthians chega no melhor momento, mas está ali no Z4. O Corinthians chega até mais pressionado, precisando do resultado para deixar o Z4. E o São Paulo está ali em cima, em quinto. Uma vitória do São Paulo, dependendo ali da combinação de resultados. O Tricolor pode se dar bem nessa rodada, precisa vencer para não ficar distante do G4, para já, né, de olho também na vaga na Libertadores da próxima temporada. São Paulo perdeu a sua vaga, né, na semifinal da Libertadores, desculpa, para o Botafogo, e agora resta apenas o Brasileiro, aonde o São Paulo tem aí faltam 9 rodadas, se não me engano, né, 9 finais aí para o São Paulo. O Zubeldia na coletiva falou que o São Paulo vai brigar pelo título, mas a realidade, o São Paulo está bem distante, né? O Botafogo tem uma boa vantagem, tem um Palmeiras ali na vice-liderança também, mas pode ser, quem sabe, né, o São Paulo conquistando, né, conseguindo uma arrancada aí muito boa, mas é pensar jogo a jogo. O objetivo é buscar essa vaga na Libertadores. Agora tem apenas essa opção, que é pelo Brasileiro, já que foi eliminado na Copa do Brasil. A Libertadores também caiu nessa última quarta-feira. E outra informação do São Paulo aqui sobre o Ferreira. Foi até especulada ali uma volta do Ferreira contra o Botafogo na última quarta-feira. Ele que vem essa sua recuperação, né, de lesão. E o prazo, vamos dar uma olhada aqui, né, numa matéria do pessoal do GE, sem atropelar prazo. São Paulo prevê data para a volta de Ferreira. Atacante não ficou no banco contra o Botafogo e também não deve ser levado pela comissão a Brasília para o Clássico.
tendência é que ele retorne ao time contra o Cuiabá. Então o Ferreira ficando de fora dessa partida contra o Corinthians, mais um jogo aí que ele não vai poder jogar, não vai estar à disposição. Sem acelerar processos, a comissão técnica do São Paulo prevê o retorno de Ferreira para a partida contra o Cuiabá no dia 5 de outubro na Arena Pantanal pela 29ª rodada do Brasileiro. Recuperado de lesão no quadríceps da perna esquerda, sofrida no clássico contra o Palmeiras em 18 de agosto. O atacante, desde o início da semana, já integra os treinos com o restante do elenco, mas ainda está atrás dos demais jogadores em relação à parte física. Informação importante aí sobre o Ferreira. Uma pena, né? Ele não está à disposição, é uma ótima opção ali, um ótimo jogador. Estava num bom momento, acabou se machucando. Por conta do tamanho do jogo, havia uma pequena possibilidade de Ferreira ser levado ao banco de reservas na última quarta-feira para atuar por 10 ou 15 minutos contra o Botafogo pela Conmebol Libertadores, mas a comissão preferiu respeitar todos os protocolos e não acelerar o retorno do jogador aos gramados. Ferreirinha, que não vai estar à disposição para esse jogo contra o Corinthians no final de semana. E o São Paulo vai em busca da vitória. Seria interessante, né? A vitória para dar uma resposta para o torcedor, uma vitória para dar confiança. Logo mais também tem a pausa, né, para a data FIFA. São Paulo, como tem agora só tem o Brasileiro, o Zubeldia vai ter mais tempo para preparar o time e o foco total é essa partida contra o Corinthians no domingo. Corinthians, como o pessoal falou aí no vídeo, né? O pessoal está colocando o favoritismo para o Corinthians. Eu não vejo esse favoritismo todo, chega muito pressionado também, mas quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários. Você está confiante, acredita numa vitória do São Paulo? Vê esse favoritismo todo do Corinthians? Comenta aqui abaixo, deixa seu palpite para esse jogo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.